Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um tempo de reflexão, por mais maturidade e esperança. Os temas escolhidos nesta série semanal têm sido na direção de capacitar cada um de nós a enfrentarmos os desafios do nosso cotidiano, com mais conhecimento bíblico, com mais força, com mais esperança para os desafios que estão diante de nós diariamente. Algumas pessoas hoje, no dia de hoje, levantaram com uma temperatura muito baixa e dá aquela sensação de desespero, de ter que sair de uma cama quente para enfrentar aí as temperaturas tão baixas, que nós como brasileiros não estamos tão acostumados a elas. Mas o desespero é o tema do nosso estudo de hoje. E quando eu fui procurar no dicionário sinônimos da palavra desespero, eu encontrei algumas menções a palavras que não necessariamente conseguem definir plenamente o que é o desespero. Mas eu encontrei coisas do tipo como angústia, aquele aperto no peito, e sim, o desespero pode nos levar a essa sensação de angústia, de aperto no peito, ou de até mesmo de ansiedade, como é outra palavra colocada como sinônima do desespero. E essa falta de ar, o medo desproporcional, sim, pode ser um efeito do desespero. Outra palavra, que é a irritação, a raiva, pode ser também consequência de um momento de desespero. Todas elas refletem em partes o desespero. Mas, quando falamos nesta palavra, a indicação que imediata que temos é ausência ou perda da esperança. Então, quando nós não vemos uma solução para um problema, um desafio que está diante de nós, nós podemos nos sentir desesperados. Isso tem graus diferentes, Quando uma pessoa enxerga uma barata, algumas pessoas, homens e mulheres, que morrem de medo de barata, podem ter uma reação e ser tratadas como pessoas que estão em desespero por uma situação, por um bichinho pequeno, que não vai nos causar mal, mas que traz essa sensação para muitos de nós. Então, nós enxergamos de maneira desproporcional alguns problemas e somos levados a essa sensação de desespero. Se você perder uma coisa de valor na sua vida, você vai ficar desesperado ou desesperada, não necessariamente de maneira proporcional. Por que eu digo isso? Porque quando nós perdemos alguma coisa de valor, nós podemos nos entristecer, nós podemos ficar frustrados, mas não é motivo, na maioria das vezes, para nós nos sentirmos desesperados por muito tempo. Por quê? Vamos ter que trabalhar de novo, vamos ter que construir um novo patrimônio para realmente reaver, ou pelo menos em parte, aquilo que perdemos. Então, às vezes o nosso cérebro, o nosso coração, no cotidiano, nós reagimos de maneira desproporcional aos desafios. Mas, por outro lado, nós temos também situações que, sim, são desesperadoras. Você perder uma pessoa querida, perder um filho, um amigo, um cônjuge, pessoas que você ama, e você ter que enfrentar esse desafio é desesperador, porque não há esperança. Sim, Deus poderia ressuscitar essa pessoa? Claro, poderia. Mas o que nós vemos é que esses milagres, eles são exceção. A regra da vida é enfrentarmos os desafios e nos frustrarmos muitas vezes porque realmente não temos controle. E essa falta de controle nos leva a momentos de falta de esperança, e de desespero. Quando nós vemos pessoas passando dificuldade em países e regiões escassas, aquilo é desesperador. Mas o fato é que essa falta de esperança ela pode ser solucionada com um ingrediente fundamental, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Quando nós falamos no Evangelho, na Palavra de Deus, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, de restauração e de plenitude. Nós somos resgatados da condenação que merecíamos por nossos pecados, nós somos alçados à condição de filhos redimidos, salvos, limpos, filhos de Deus agora. E aí somos chamados para um tempo de paz, alegria,
e plenitude sem dor. Né? Essa é a mensagem do Evangelho. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, as situações de desespero que são reais, sejam elas pequenas ou intensas, elas podem ser enfrentadas com o ingrediente da fé em Jesus. Olha o que diz lá Romanos capítulo 15, versos 5 a 13. Eu vou ler até todos os versículos, mas o que vai nos interessar são os 2 primeiros e os 2 últimos. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. E também para que os gentios, que não são judeus, glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios, louvem-no todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios, nele depositarão a sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, independentemente da origem do seu desespero, daquela sensação ruim de angústia, de ansiedade, de aperto no peito, daquilo que tira a sua paz e a sua alegria, o Senhor é a nossa esperança. E o Espírito Santo nos capacita a enfrentarmos os desafios. Quando olhamos para a vida de Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha, a sua dignidade, as suas posses e até mesmo a sua família. Deus restaurou a sua saúde, restaurou os seus bens em dobro e deu-lhe novos filhos. Ninguém substitui um filho perdido. E a gente precisa enfrentar os desafios da vida. No entanto, Deus nos capacita a vivermos no nosso dia a dia apesar de todas as nossas dores. Quando a razão disser que não há jeito, quando as nossas emoções estiverem em frangalhos, nós temos a fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita a enfrentar as situações de desespero, reencontrando aquilo que nele apenas temos, que é a esperança. A esperança em Cristo Jesus não nos frustra, porque ele prometeu e ele há de cumprir aquilo que ele prometeu. Nós passamos por esta vida, mas um dia chegaremos a um lugar, numa terra de descanso, em que a paz será a realidade, a alegria será a realidade e a plenitude, enfim, será experimentada. Que Deus abençoe. Uma boa semana.